Hoje nosso vídeo será sobre renda variável. Vou apresentar a vocês tudo o que vocês precisam saber sobre esse tipo de investimento. Investir pode ser uma maneira fantástica de fazer o seu dinheiro crescer, mas é importante saber como e onde investir. Neste vídeo, vamos falar especificamente sobre a renda variável, seus conceitos e como investir nesse mercado tão importante. Cada vez mais, as pessoas estão procurando investimentos como uma forma de garantir o seu futuro financeiro. Isso ocorre porque a renda fixa, que é a forma mais comum de investimento, tem apresentado rendimentos cada vez menores. Com isso, a renda variável tem se tornado uma opção mais atraente para os investidores, pois apesar do seu risco maior também possibilita maiores rentabilidades. Mas o que é renda variável? Antes de te contar tudo sobre isso, vou pedir para deixar seu like nesse vídeo. Então vamos lá, renda variável é um tipo de investimento em que a rentabilidade não é fixa, ou seja, pode variar de acordo com diversos fatores que afetam o desempenho do ativo em questão. Em outras palavras, trata-se de investir em ativos cujo valor e rendimento não são previsíveis e podem oscilar bastante no curto e médio prazo, porém pode ter consistência no crescimento a longo prazo. Os ativos de renda variável mais comuns são as ações de empresas, mas também existem outros tipos de investimentos, como fundos imobiliários, ETFs, commodities, entre outros. Ao investir em ações, por exemplo, o investidor compra ações e se torna sócio da empresa, assim podendo obter lucro com a valorização das ações. Porém, a valorização das ações depende do desempenho da empresa no mercado. Existem investidores de renda variável que optam por investir em empresas que pagam dividendos. Desse modo, o investidor recebe periodicamente uma fatia dos lucros dessa empresa. O pagamento pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual. Cada empresa pode pagar uma porcentagem diferente de dividendos e essa porcentagem pode ser ajustada ao longo do tempo, o que faz algumas empresas serem mais atrativas que outras. Desse modo, quando o investidor investe em empresas que pagam dividendos, podem lucrar com a valorização da ação e também receber dividendos. Ao contrário da renda fixa, onde a rentabilidade é previsível e geralmente determinada por uma taxa de juros fixa, a renda variável pode oferecer um retorno maior ou menor do que o esperado, dependendo do desempenho do ativo. A rentabilidade da renda variável pode ser influenciada por diversos fatores, como a situação financeira da empresa, a situação econômica do país, mudanças na legislação, eventos políticos, entre outros. Investir em renda variável também envolve riscos significativos, já que a rentabilidade pode ser negativa em alguns casos. Muitas pessoas costumam dizer que perderam dinheiro no mercado financeiro, mas em muitos casos o valor da ação apenas caiu momentaneamente no curto prazo. Porém, o investidor continuou com a mesma quantidade de ações, o que significa que no longo prazo, essa ação pode se valorizar novamente e valer mais dinheiro do que ele pagou. Resumindo, você só perde dinheiro investindo em renda variável se você vender o ativo com um preço menor do que pagou, pois a quantidade que foi comprada será a mesma, esse ativo valendo R$100 ou 500. Por isso, é importante que o investidor tenha conhecimento e planejamento antes de investir em renda variável. É preciso escolher bem os ativos em que se deseja investir, realizar análises técnicas ou fundamentalistas, diversificar a carteira e acompanhar de perto o desempenho dos investimentos para tomar as decisões adequadas e minimizar os riscos. Para investir em renda variável, você precisa abrir uma conta em uma corretora. Fique atento com as taxas cobradas por elas. Atualmente os bancos Inter e Nubank oferecem suas plataformas de investimento sem cobrança de taxas. Após abrir sua conta é importante escolher um ativo, como ações, fundos imobiliários ou ETFs, por exemplo. É preciso fazer uma análise da empresa ou do fundo de investimento antes de decidir onde investir o seu dinheiro. Além disso, é importante definir o valor a ser investido e diversificar a carteira para reduzir os riscos. Neste vídeo, abordamos os conceitos básicos da renda variável, os riscos e as possibilidades de ganhos desse tipo de investimento. É importante destacar a importância da educação financeira e do planejamento para investir em renda variável. Agradeço a sua atenção e espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.